Nesse vídeo eu vou trazer informações para vocês sobre o Lucentis e as principais dúvidas que eu vejo dos pacientes aqui na clínica, como por exemplo, para que serve, quando que ele é usado e quantas aplicações são necessárias, além de outras dúvidas que os pacientes me fazem. Eu sou o Dr. Emerson Badaró e esse é o canal da Viver Oftalmologia. Então bem, gente, a principal dúvida que eu vejo que os pacientes me fazem aqui é o que é o Lucentis, né? O que é essa medicação? O Lucentis é um nome comercial de um remédio que se chama ranibizumab. O ranibizumab é o nome dessa molécula e essa molécula ela é um anticorpo contra o VEGF. É um fragmento de anticorpo contra o VEGF. E esse VEGF é o fator de crescimento de endotélio vascular. Bem, são palavras bem complexas, né? Mas para traduzir para vocês o que é o Lucentis e para que serve essa medicação, o Lucentis ele é um anticorpo que serve para atuar nas moléculas alteradas que existem dentro dos vasos da retina da pessoa. Ou seja, quando existe alguma condição que faça com que os vasos no fundo do olho possam estar se desenvolvendo de uma maneira errada, o Lucentis entra na jogada, o ranibizumab entra na jogada para conseguir modular a formação desses vasos e evitar que esses vasos tenham sangramento ou tenham hemorragias no fundo de olho, tenham vazamentos de uma forma anômala. Então, essa é a indicação, o motivo do Lucentis ter sido inventado, né, foi para controlar essa proliferação vascular e ele já não é uma medicação tão nova assim, né? Ele foi aprovado para uso nos Estados Unidos, onde ele foi primeiramente desenvolvido e onde ele foi aprovado pela primeira vez, em 2006. Então ele já tem um tempo de mercado, ele já tem um tempo que está sendo usado aí pela classe médica, com resultados muito bons, com resultados bastante expressivos de melhorar a visão das pessoas e melhorar, por consequência, a qualidade de vida também. Então, é uma medicação que tem efeitos bem significativos na melhora de visão e que trazem resultados muito bons. A segunda dúvida que eu queria trazer para vocês é como que o Lucentis é aplicado. O Lucentis, o ranibizumab, ele é aplicado de forma intraocular, através de uma injeção intravítrea. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre o que é a injeção intravítrea, quais são os seus benefícios, quais são os riscos, quais são as vantagens de se usar esse tipo de tratamento e quando que ele está indicado. Mas, resumidamente, né, eu te convido a assistir esse vídeo para que você possa realmente saber tudo sobre essa informação, mas trazendo aqui resumidamente para você essa informação agora, a gente coloca o ranibizumab direto no local que ele tem que agir, que é dentro do olho. Se a gente colocar a medicação de forma sistêmica, né, ou por via oral ou por via endovenosa, ele não chega em concentração suficiente para poder agir no fundo de olho e a melhor forma que a gente tem de colocar o remédio no local que ele precisa agir é através das injeções intravítreas, que são procedimentos extremamente seguros e eficazes para colocar o remédio exatamente onde ele tem que agir, com baixas doses e baixa quantidade desse remédio. Outra dúvida que os pacientes têm muito é para que serve o Lucentis? Bem, como eu estava falando antes, o Lucentis ele vem para tratar alterações vasculares que possam existir no fundo de olho, ou seja, alterações vasculares que existam na retina e na coroide do paciente. E essas doenças, elas são principalmente, as principais doenças que a gente trata são a retinopatia diabética, edema macular, que pode ser de diversas formas diferentes, degeneração macular relacionada à idade, na sua forma exudativa, né, quando ela tem hemorragia, miopia patológica, obstruções venosas da retina e até retinopatia da prematuridade. Então, ou seja, é um medicamento que ele é tão seguro que ele é usado em todas as faixas de vida da pessoa. A gente pode usar em prematuros, né, em crianças, bebês que acabaram de nascer, e a gente usa também em idosos, quando a gente fala dessas outras doenças que eu estava citando agora há pouco, que principalmente são as oclusões vasculares, o edema macular diabético, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Então, são doenças que têm uma prevalência muito grande na população. A retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade são as principais causas de cegueira irreversível na nossa população. Então, o Lucentis ele vem para tratar todas as duas, inclusive, mas não só. Ele vem para tratar diversas outras doenças com resultados muito bons e muito reprodutíveis a longo prazo. Então, o Lucentis ele vem para tratar essas hemorragias, causas de exudação no fundo de olho, vem para tratar também causas de edema, inchaço no fundo do olho, de uma forma bastante eficaz. Agora, doutor, quantas aplicações vão ser necessárias fazer
para poder ter o resultado final? Gente, essa é a pergunta que eu recebo todos os dias no consultório e eu nunca consigo trazer um número certo de quantas aplicações vão ser necessárias. A gente consegue saber quantas vão ser iniciadas, né? Quantas aplicações vão ser necessárias no início, que costuma, dependendo da doença, né? Costuma variar entre 3 e 6 aplicações. Agora, quantas aplicações vão ser necessárias para terminar o tratamento, isso é uma coisa que só o tempo vai trazer a resposta para a gente. À medida que a gente faz o tratamento, a gente reavalia aquele resultado e decide se continua ou se está na hora de interromper. Faz mais um pouco o tratamento, continua acompanhando os resultados, repete os exames, avalia a acuidade visual, faz uma avaliação geral do paciente como um todo e reavalia se justifica refazer ou se está na hora de parar o tratamento. E a gente vai fazendo isso periodicamente, repetindo essa avaliação até chegar à conclusão de que está na hora de parar o remédio. Mas então, assim, em resumo, essa resposta de quantas aplicações são necessárias é muito individualizado. A gente não consegue um número que sirva de fórmula mágica para todo mundo. E a gente tem que fazer medicina personalizada. A gente vai fazendo o tratamento, vendo o resultado e decidindo qual vai ser o passo seguinte para cada pessoa. E muitas vezes a gente faz até um tratamento diferente. Quando o paciente tem doença nos 2 olhos, às vezes a gente faz o tratamento de um olho de uma forma e o outro olho eu faço de outra forma. Ou seja, eu trato o paciente de forma diferente e eu trato inclusive 2 olhos de formas diferentes. Agora, quais são os riscos e os benefícios que o Lucentis pode trazer? Bem, os benefícios são aqueles que eu estava falando dos efeitos positivos do remédio, que é o controle das hemorragias, o controle da função vascular, o controle dos inchaços, dos vazamentos que estão acontecendo no fundo do olho e, por consequência, a melhora visual e o controle da doença, evitando que essa visão da pessoa progrida e piore progressivamente. Então, o principal efeito positivo que a gente vê é isso, é a melhora da visão e o controle da doença de base que está acontecendo ali. Agora, como todo tratamento, não é isento de qualquer risco. E os riscos das injeções intravítreas, eles incluem principalmente os riscos de infecção, risco de inflamação e riscos de possível descolamento de retina. Esses são os principais riscos que podem acontecer e eles acontecem numa probabilidade muito rara, por volta de 1 a cada 10 mil aplicações que são realizadas. Ou seja, é uma probabilidade de risco de piora visual muito pequena, apesar de realmente existirem. Agora, os efeitos colaterais mais comumente encontrados, que são os efeitos que a gente vê com frequência um pouco maior, mas que ainda assim são efeitos que, graças a Deus, eles têm são efeitos que têm gravidade baixa, são efeitos passageiros que são baseados em olho vermelho depois que faz a aplicação, sensação de que está com alguma coisa pegando no olho, uma sensação de areia, ou às vezes o paciente fica vendo um mosquitinho na frente do olho, ou alguma opacidade visual que possa estar aparecendo ali. Isso muitas vezes é relacionado até ao próprio remédio que foi colocado ali dentro do olho. Então não é nenhum efeito colateral isso daí, é um efeito que acontece e que os pacientes podem realmente perceber que isso está acontecendo no fundo de olho. Isso não é nem considerado nenhum problema em si, mas que são efeitos que eu gosto de explicar para os pacientes que pode acontecer, para que não ache que ali no período que depois que fez o procedimento, ele acha que tem alguma coisa errada acontecendo, que tem alguma coisa catastrófica acontecendo. Não é. Sensação de areia no olho, sensação de que o olho está um pouco mais irritado nos primeiros dias, tudo bem, não tem problema. Isso tem que melhorar à medida que o tempo for passando. Agora, eu acho importante citar os sinais de alerta, que são os sinais de que as coisas podem não estar indo bem. E isso pode significar um quadro um pouco mais grave. Então eu vou citar aqui os principais sinais de alerta. Se você tiver esses sinais de alerta, eu recomendo que você contacte o seu médico, o médico que fez o seu tratamento, para que ele possa te examinar e avaliar se está tudo bem realmente, que a maioria das vezes fica, né, a grande maioria das vezes, ou se tem alguma coisa que precisa ser ajustado para conseguir te fazer sentir melhor. Então os principais sinais de alerta são o olho vermelho, que vai piorando progressivamente, dor ocular, uma baixa de visão abrupta, uma coisa assim que estava indo bem, os primeiros dias a pessoa estava bem, 3, 4 dias depois da aplicação, acontece de abruptamente a visão piorar, ou quando alguém tiver, ou quando você perceber ou alguém da sua família perceber que possa ter alguma mancha no olho, alguma hemorragia que possa ser visível, ou algum sinal desse tipo. E esses sinais são sinais de que o médico deve ser contactado para poder te reavaliar e conferir se realmente tem algum sinal de alerta, ou se está indo tudo bem e é simplesmente um efeito da própria medicação, ou se isso pode significar algum caso mais grave, como por exemplo eu estava citando anteriormente, a infecção ou uma inflamação que precise de um tratamento específico. Então se você sentir algum desses efeitos, desses sinais de alerta, eu recomendo que você busque o seu médico que fez a aplicação para poder
te acompanhar novamente e te reavaliar. Bem, eu espero que você tenha aprendido um pouco melhor sobre o Lucentis, tirado um pouco as suas dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida que eu não esclareci aqui no vídeo, pode mandar aqui embaixo que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo ela também, tá bom? Se você tiver uma pessoa, algum parente que vai passar pelo procedimento, por esse tratamento, encaminhe esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível e que esse tratamento possa ser realizado de uma forma tranquila, que é a forma que ele é realmente para ser feito na imensa maioria das pessoas, tá bom? O Lucentis ele é uma remedicação que foi revolucionária para a gente na medicina. Depois que ela veio para o mercado, a gente conseguiu trazer a visão de volta para muita gente. E existem outras medicações que têm efeitos parecidos hoje em dia, dentre elas o aflibercept, que é a Eylea, e o brolucizumab, que é o Visiq. Eu tenho vídeos específicos falando só dessas outras duas medicações, então eu não estou entrando no mérito delas aqui, porque eu tenho vídeos que falam especificamente delas em outro. Se você quiser assistir também, eu te convido para assistir e entender um pouco melhor sobre as diferenças entre essas medicações, quanto que dá para fazer, quanto que o médico opta por uma, quanto que ele opta por outra, ou quanto que tanto faz uma ou outra, de acordo com as alterações do olho da pessoa. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.